Agradeço a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra e ser levado por este Deus em vários lugares da cidade, da nossa região, para transmitir a palavra de Deus. E por isso eu tenho tido alguns canais de bênção. Agradeço o pastor Michael, também missionária Jéssica, né, pela oportunidade de confiança em nosso ministério, irmã Cíntia, que tem sido um canal de bênção também em nossa vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E toda a igreja que aqui está, pastor Marcos, meu grande amigo. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo um apóstolo na vida do Senhor. O Senhor parece aqueles apóstolos que andavam com Cristo. A gente começa a ministrar, o Senhor começa a chorar, começa a louvar, o Senhor chora. E ele sente a presença de Deus. Como é gostoso isso, né, irmão? Cultuar com alguém que você sente que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse é o nome de Deus. E mesmo passando por tantas adversidades, sua muito digna esposa também, Deus abençoe toda a família. Não cessa de louvar a Deus, está sempre engrandecendo ao Senhor. Glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o médico muito amado. Lucas escreve para os gentios. Ele escreve para Teófilo, um grande compilador de textos da época. Ele faz um apanhado geral do que Jesus havia feito em seu ministério. Lucas capítulo de número 15, localiza aí comigo por gentileza, e o versículo de número 17. Deixa eu pegar o óculos aqui. Chegou o tempo, né? Glória a Deus. Todos encontraram, bem? Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: e caindo em si podeis assentar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E caindo em si. Deus seja louvado. Irmãos, o doutor Jesus, o mestre Jesus, o Senhor, quando ele abria sua boca para falar, todo mundo parava para ouvir. A Bíblia nos leva a entender e a crer que quando Jesus ele começava a contar as suas histórias em forma de parábola. Parábola é uma figura de linguagem, é uma alegoria, é uma história que nem sempre é real, mas serve para ilustrar uma situação e também ensinar. É uma forma didática que o mestre não somente havia adotado para ensinar aqueles da época, mas também para cumprir profecia de Isaías que dizia: e abrirei a minha boca por parábolas, alguns ouvindo com os ouvidos não entenderão. Então Jesus estava seguindo a linha desse raciocínio, que era o raciocínio da profecia, era profético. Mas a verdade é que quando Jesus falava, as crianças paravam para ouvir. Quando Jesus falava, os adultos paravam para ouvir. Mas quando Jesus falava também, os doutores da lei paravam para ouvir Jesus. A Bíblia diz que a palavra de Jesus era tão poderosa, tão maravilhosa, uma palavra não somente intelectual, mas de poder espiritual que atingia juntas e medulas, que até mesmo os soldados que foram mandados para prender Jesus numa certa ocasião, eles não conseguiram prender Jesus. E quando eles chegaram no templo sem Jesus, eles voltaram de mãos banando ou de mãos vazias. Aí os sumos sacerdotes, aquele povo que mandou prender Jesus, disse: mas por que vocês não trouxeram um homem? Um dos soldados, ele vai liberar uma palavra, abrindo a sua boca e dizendo: nunca ouvimos tal palavra como este homem fala. Aleluia! Nós tentamos prendê-lo, nós tentamos segurá-lo, agarrá-lo, trazê-lo, mas nós não tivemos ocasião, porque a sua palavra era uma palavra que produzia vida. Imagine os irmãos, um soldado romano, uma pessoa preparada para extirpar, esmagar, uma pessoa preparada para chicotear, para prender quem quer que fosse mandado. A Bíblia diz que eles vêm com a mão vazia, não conseguem trazer Jesus, dado o poder da persuasão da palavra de Jesus, que atingiu o coração daqueles homens, a ponto deles ficarem calados, deles ficarem boquiabertos. E nesta ocasião, Jesus agora na sua sapiência ou na sua sabedoria, ele está reunindo com um montante de pessoas.
Ali havia pessoas que eram gentias, pessoas que não tinham nenhum tipo de compromisso com o Deus Jeová, o Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Mas ali também havia doutores da lei, homens que viveram a sua vida inteira compilando os livros, transferindo para línguas, mudando alguns cursos da história para que o povo pudesse entender, saber o que era Deus e levar também este Deus para muitas outras nações. Eles também estavam reunidos ali naquela ocasião. Entende-se também que ali havia fazendeiros, ali havia pessoas pobres, paupérrimas, que não tinham praticamente nem o que comer em casa. E Jesus vai abrir a sua boca em parábolas. Ele abre a sua boca em parábolas. E ao ponto da pessoa ficar calada, ouvindo, para poder não somente ter entendimento, mas para se alimentar. E Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola sobre uma ovelha que se perdia. Jesus vai falar de materialismo, porque aquele povo era voltado ao materialismo. Eles eram voltados, tanto é que até mesmo hoje, nos dias odiernos, as igrejas neopentecostais, que são também radicais, como se fossem judeus, como se fossem pessoas que têm a mentalidade judia. Eles acreditam que quem é pobre, eles não são abençoados por Deus. Aquele que não tem uma vida regalada, ou aquele que está enfermo, é porque ele está sob ou embaixo de maldição, quando não foi isso que Jesus ensinou. Mas voltando para a palavra, a Bíblia diz que Jesus vai contar sobre 100 ovelhas. Havia um homem, um fazendeiro, que ele tinha 100 ovelhas. Mas dessas 100 ovelhas, uma das ovelhas se perdeu. A ovelha perdeu e ficou abandonada ali numa região desértica. A Bíblia diz que aquele homem sai para recolher aquela ovelha que estava perdida. Haja vista que ele tinha 99 ovelhas, mas não era o suficiente. Por quê? Porque ele tinha cuidado com cada uma de suas ovelhas, e ele sai naquele relento, ele sai naquela noite fria para recolher e buscar aquela ovelha. Até aí tudo bem, os judeus até aplaudiam isso, para eles era natural, era normal que alguém não somente amasse o que tinha, mas desse valor naquilo que Deus lhe deu. E Jesus vai contar também uma parábola de uma mulher que perde uma dracma. Uma dracma era equivalente a um dia de trabalho braçal de um homem. Era algo que, para aquele momento, por a mulher ter feito todo aquele alarde de ter perdido, nada daquilo ali podia mudar alguma coisa na vida de alguém. Mas Jesus vai dizer que aquela dracma, ela tinha um valor sentimental muito grande para aquela mulher, tendo em vista que a Bíblia diz que depois que ela varre a casa, que ela limpa a casa, e ela acha essa dracma perdida, ela chama as suas amigas e se alegra e festeja por aquela dracma que ela havia perdido. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está querendo prender a atenção dos judeus. Jesus está querendo prender a atenção deles para chegar aonde ele queria. Porque Jesus falou de material, Jesus falou dos animais que eles tinham cuidado, Jesus vai falar do dinheiro também que eles tinham cuidado. Mas agora Jesus vai falar do bem mais importante que permeia a face da terra, que é uma alma humana. Jesus vai contar uma parábola tremenda do filho pródigo. E Jesus abre a sua boca dizendo que havia em uma fazenda um pai que tinha 2 filhos. E dentre estes filhos, o menor a saber, ele vai pedir a herança para o pai. E ele diz assim: pai, dá-me a herança que me cabe como de direito, porque eu quero ir para um lugar longínquo, eu quero ir para outro lugar, não quero estar debaixo da tua tutela. Para os judeus, para os rabinos, para as pessoas que estudam a Torá, que têm conhecimento, Jesus está falando alguma coisa aleatória, não tem significado o que Jesus está falando. Em primeiro lugar, se você for estudar a fundo, nenhum dos filhos judeus, eles vão dirigir ao pai dessa maneira. Nenhum dos filhos vão dirigir a palavra ao pai pedindo herança, ainda tendo em vista que ele nem era o maior, ele era o menor, ele era o mais novo. Então, Jesus ele vai contar essa parábola, mas vai chocar o entendimento dos judeus. Os judeus vão ficar perdidos no entendimento, eles não vão saber. Mas na verdade, quando Jesus conta essa parábola, ele não está falando de um pai, apenas de um pai terreno, de um pai fazendeiro que cuidava dos seus filhos, mas ele estava falando do seu próprio pai, ou seja, do próprio Deus que está no céu. Então, para Deus não há limite em perdoar, para Deus não há limite em resgatar, e Jesus estava mostrando. Há uma passagem que diz que Jesus
falando para eles: vocês estão na incumbência de mostrar o Deus Todo-Poderoso ao mundo, mas vocês criam leis e preceitos que nem com o dedo vocês movem, fazendo com que vocês afastem mais ainda as pessoas de Deus. Mas eu não, eu desci do céu na incumbência de incutir no coração de cada ser humano o que é ter Deus como Pai, o que é ter Deus como ajudador, o que é ter Deus na intimidade de um amigo. É isso que eu vim fazer. Então Jesus vai contar essa parábola, ele vai ficar de boca aberta, eu não vou entender nada do que Jesus está falando. Porque em primeiro lugar, aquele moço ele não tinha direito daquilo, ele não poderia levantar a voz ao Pai. Mas ele fala: agora eu quero entrar com você dentro da parábola, dando vida a esta parábola como se ela fosse algo que aconteceu, e não somente uma ilustração. Imagina comigo, haja vista que hoje é comemoração dos dias dos pais, né? Foi no domingo passado, mas a igreja está tendo a oportunidade de fazer hoje. Eu pergunto para você, imagina que quando aquele filho olhou para o pai e pediu para ele: olha pai, eu quero a parte da herança para ir embora. Imagina o punhal que entrou no coração daquele pai, porque a herança só se dá depois que o pai morre. E aquele filho agora em vida, ele pede a herança, é como se ele estivesse dizendo assim: pastor Marcos, eu não me importo com o senhor, se o senhor morrer amanhã, para mim faz 2 dias, não vai mudar nada, eu só quero a minha parte como herança. E ele pede a herança para aquele pai, e é uma facada no coração daquele pai. E a parábola é tão forte, tão real, ela é tão forte, tão real, que ela vai nos dizer que aquele menino ainda demorou alguns dias ali. Imagina o coração do pai. Eu fico pensando na aflição daquele pai, vendo o filho ainda fazendo as tarefas, talvez ajudando ou conversando com alguns daqueles que trabalhavam para aquele homem, os jornaleiros, os empregados, e ele dando ordem: ó, pega ali, traz esse gado para cá, né, pastor Marcos, leva esse bezerro para lá, leva essas ovelhas para cá, e o pai olhando, e o pai ali no coração, desejoso que aquele filho retirasse o que tinha dito a ele: pai, dá minha parte da herança, e talvez ele ficasse ali, mas não, ele premeditou. O que eu quero trazer para os dias de hoje, para mim e para a tua vida, que quando alguém predetermina em pecar, não há quem faça ele retornar. Se o pecado descer para o teu coração, é muito difícil você não pecar. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela diz assim: livrai-nos de toda a tentação, porque a tentação é algo terrível. Se você deixar descer para o coração,